Mas Paulo, não foi sempre assim, foi assim durante as 3 viagens chamadas apostólicas. Olha o que ele andou a pregar. Não o Evangelho de Deus, a boa notícia de Deus, mas a ideologia da casa de David. O imperialismo de Israel com o Cristo vencedor. É um escândalo, mas é escândalo que nos têm andado a ensinar estes séculos. Não é escândalo que eu estou agora a dizer. Na minha simplicidade e fragilidade humana. Assim um pouco como Marcos, à altura. Só que agora, como há meios, a tecnologia está mais ao nosso serviço e eles não, na altura não tinham estes meios. Vamos a ver até quando estas conversas podem prosseguir. E só no fim da 3ª viagem, já em Roma, é que Paulo, perante o fracasso total, aquele anúncio, cai nele e regressa ao princípio, à mensagem escutada em Antioquia. E então diz no fim, a terminar, o 2º volume do Evangelho de São Lucas, chamado Atos dos Apóstolos, que ele então começou a anunciar a boa notícia. E acaba o livro. Já não diz mais nada dele. E cá, eu acho que Paulo tem 2 faces, a face judaica do império, a ideologia, a idolatria, a lei. Depois tem a outra, a jesuânica. Mas dela, da jesuânica, já o livro, o 2º volume do Evangelho de Lucas, Atos dos Apóstolos, já não diz nada. Deixa-o a ir, finalmente, aos não-judeus. E acaba de forma positiva a dizer aqui. Finalmente, este homem que resingou sempre contra o Espírito, sempre a favor da lei, a querer impor a lei contra o Espírito, a querer impor o judaísmo, o império judaico, essa idolatria da lei. Finalmente, converte-se, torna-se um dos 10 de Jesus. E depois, certamente é dele, chamadas cartas autênticas, não dos seus discípulos, será dele, por exemplo, a carta aos Gálatas, que eu tenho aqui e que vou ler, embora ele diga mal, ainda fala de Cristo, mas vê-se que o Espírito já estava a esmagar aquele imperialismo judaico na cabeça dele, porque diz: e então para que serviu a lei? Já é o Paulo que deixou a lei, já é o Paulo jesuânico. Para que serviu a lei? Para que serviu o Pentateuco? Para que serviu a Bíblia hebraica? E hoje, século XXI, para que servem os 27 livros agrupados também na mesma Bíblia, no mesmo volume, e que estão precedidos de uma designação incorreta, Novo Testamento? Para o século XXI ainda prestam? Claro, tanto prestam que nós estamos aqui a conversar a partir deles. Ninguém presta. Presta. Só que não como as igrejas fazem. Que elas são poder e pegam nos textos, nas narrativas, manipulam aquilo tudo para justificar o seu poder, o seu estatuto, os seus privilégios, a sua hierarquia. A escada, os degraus, e eles no topo. Eles são a igreja. Nós, os colaboradores e pagantes.
Se calhar não sabe. Mas a concordata, que há cá em Portugal, o Estado português com o Estado Vaticano, não é com a Igreja em Portugal, é com o Estado Vaticano. São um acordo de dois Estados. Estão a ver uma aliança espúria. Para que serve a palavra aliança no século XXI? Uma aliança espúria. Para salvaguardar privilégios de um lado e do outro. E então, a concordata. Quando na concordata se diz Igreja Católica, pensam que é toda a gente batizada. Que enganados vocês andam. É a hierarquia. A Igreja, na concordata, em termos daquele acordo, daquela aliança de poderes, é quem tem poder na Igreja. Porque estão a fazer um acordo, uma concordata, uma aliança, com outro poder. O poder do Estado. São dois Estados a fazer um acordo. E o poder na Igreja chama-se hierarquia. Poder sagrado. Portanto, são os bispos nomeados pelo Papa, com o aval do Papa. Ele pode não os conhecer de lado nenhum, mas no meio a Assembleia, as comunidades, até mesmo para se aceitarmos a estrutura paroquial, que eu acho horrível, detestável. Ainda são restos do Império Romano, da divisão administrativa do Império Romano. Os párocos deviam ter vergonha. Ainda estão a utilizar a divisão administrativa do Império Romano. Os seus limites acabam ali, onde diz que começa a outra paróquia ou freguesia. Isto cabe na cabeça de alguém. O Espírito de Jesus anda sujeito a estas regras. Não é o ídolo só que a gente manipula à vontade. Põe-no a fazer o que a gente quiser. E então é só a hierarquia. Claro que os párocos também, mas por delegação. E no fundo, estritamente, em sentido mais estrito, Igreja é só o Papa. Porque os bispos são hierarquia, já por nomeação, digamos que têm o poder sagrado que o Papa lhes dá. E por isso também lhes retira, como tirou o bispo Gaiot em França, quando ele se começou a tornar demasiado incómodo. Assim, em sentido muito estrito, é mesmo só o Papa. Como o Estado português é representado só pelo Presidente da República. Pensam que é pelo povo. Nada disso. O povo paga. E aplaude. E os párocos são por delegação do bispo. Então, se o bispo lhes retirar a carta, lá se foi. Continuam presbíteros, mas poder eclesiástico nada. E, portanto, como não estão a representar a instituição, deixam de constituir um perigo. São quase igualam a uma leiga, a um leigo, ao fiel povo de Deus, aqueles chamados batizados, batizadas, as pessoas batizadas, não ordenadas, portanto, dizendo de forma negativa. Quando nos disser estas coisas, mas é importante. Então, eu com isto, a conversa é assim, uma coisa chama a outra, eu estou-me a prolongar, peço-vos desculpa. E vou ver se digo aquilo que tinha mais no início a intenção de começar a dizer, quando comecei a falar de Paulo. É nessa carta aos Gálatas que o próprio Paulo também se vê confrontado com essa questão pessoal. Se a Bíblia hebraica não tem valor nenhum, afinal, a lei dada por Moisés não tem valor nenhum. E ele, na carta aos Gálatas, tem uma frase que havemos de fixar bem, de lhe prestar muita atenção e a acolher, ainda com reservas, porque a linguagem ainda é ambígua. Já, então, avancem.